só para que eu não morra, mas que o Senhor venha antes da minha morte. Só que não era isso que Deus queria me mostrar. Ele só queria me mostrar que a minha trajetória estava nas mãos dele, que a minha direção, a minha caminhada não estava atrelada nem à minha vontade e nem à vontade, e sim à vontade de Deus. Então muitas vezes você está aqui hoje e você está querendo parar. Você está diante de um desafio, diante de um gigante, e você quer parar a sua trajetória. Mas eu estou aqui, como profeta do Senhor, para dizer para você: você não vai parar, você vai avançar, você vai superar, você vai vencer todos os seus desafios, você vai vencer todas as suas dificuldades. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Se você crê nisso, diga amém. Deus está comigo. Então, trazendo para a palavra de Deus, queria que projetasse para mim Isaías, capítulo 43, do versículo 1 ao 3. A palavra de Deus diz: mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és... É Deus falando com Jacó, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Você pode dizer aleluia por isso? Então aqui tem várias situações que traz para a nossa realidade, onde Deus falou com Jacó, falando para ele que ele era separado, que ele pertencia ao Senhor. Então muitas vezes diante da sua luta, você olha para a sua limitação, você olha para a sua força, para a sua inteligência, e você deixa de olhar para aquele que te criou. Você deixa de enxergar aquele que te gerou, aquele que te alcançou, aquele que te separou e te chamou de filho amado. Hoje você faz parte do corpo de Cristo, do reino de Deus. Então você tem que todos os dias, quando você se deparar com isso, se deparar com um problema, não olhar para o tamanho do seu problema, mas olhar para o tamanho do Deus que você serve. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Então, se você porventura está passando por uma luta e sofrendo com ela, até quando você quer viver isso? O tema, lute até o fim. Esse é o tema da palavra de hoje. Então, não desistir. Não desistir. Eu estou endividado, eu devo mais de 100 mil reais na praça. Eu estou com uma enfermidade. Meu casamento está destruído. Porque eu não sei mais o que fazer. O que você tem que fazer é voltar os seus olhos para a palavra do Senhor, reconhecer quem é que te criou, quem é que te constituiu, e você entender o que a palavra de Deus diz. Não temas, porque eu te remi, eu te gerei, eu te formei. Então não está atrelado a você, está atrelado em quem te criou. Posso ouvir um amém? E muitas das vezes você imagina, isso nunca vai acabar, esse deserto não passa, essa luta não acaba, e você fica atrelado num sofrimento constante. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus não te chamou para sofrer. E Deus também, além de não ter te chamado para sofrer, Ele não te coloca numa luta para você ficar lutando sem vitória. Ele pode te colocar numa luta, mas Ele também vai te dar a vitória. Ele também vai mostrar para você que você é capaz de vencer as suas lutas. E quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós encontramos descanso. Fala para o irmão que está do seu lado: na palavra você encontra descanso. Então o descanso é o quê? É você ter a clareza que diante dos seus desafios, diante daquilo que você tem enfrentado, o Senhor não abre mão de você. Ele está com você até o fim. Ele vai sustentar você até o fim. Ele não abre mão de você. O Senhor tem ciúme de você, irmão. Quando você olha para a igreja, você fala: eu não quero mais caminhar, eu vou viver a minha vida lá fora. O Senhor, Ele se incomoda e Ele se revela para você diante das suas necessidades. Você pode ter certeza, lá fora você não vai encontrar nada melhor do que estar na presença. Não tem como você comparar o mundo com o Senhor. Você pode até olhar os seus olhos lá fora, mas Ele não vai te dar o descanso.
Você servir ao Senhor, você serve sem querer nada em troca. Isso é descanso. Não é aquilo que você pode oferecer. O Michael acabou de ministrar. Ele deu um exemplo aqui da questão de uma experiência que ele teve no Farol. O que ele fez foi refrigério sobre a vida de um morador de rua. O que o Senhor tem feito com você através do refrigério? O Senhor tem trago refrigério para a sua vida? Para a sua casa? Para o seu casamento? O que o Senhor tem feito com você? Então, trazendo novamente para o meu exemplo, quando eu olhei aquela enfermidade, comecei a receber a palavra, eu falei, não, essa enfermidade não pode parar, porque eu comecei a lembrar das coisas que o Senhor fez na minha vida. Um usuário de droga, uma pessoa que dependia das minhas condições para viver algo, mas quando eu tive encontro com Deus, eu fui liberto, eu dependi do Senhor, as coisas começaram a acontecer, aí eu comecei a avaliar. O que o Senhor tem feito na minha vida são muitas coisas boas. São coisas que o Senhor tem atrelado. Então, se Ele tem feito coisa boa, não é uma enfermidade, não é uma dívida, não é um problema no casamento que vai parar a nossa trajetória. Eu posso afirmar para você, se você entrou por essa porta hoje, sem saber o que fazer diante de um problema, o Senhor vai te dar a luz. O Senhor vai te dar a direção. E aí, além de tudo, quando você entende isso, as pessoas que dão direção para você hoje, além da palavra de Deus, o seu pastor, o seu líder, a sua célula, aquilo que vem como refrigério, é direção para você se posicionar e solucionar os problemas da sua vida. Então, eu vou trazer um exemplo dentro da palavra de Deus para você entender que o seu problema tem solução. Fala para o irmão que está do seu lado, o seu problema, ele tem uma solução. E se chama poder de Deus. Amém? Projeta para mim 2 Reis, capítulo 13, do 14 ao 19. Eu vou ler aqui na minha passagem, na minha leitura. Estando Eliseu padecendo de enfermidade, que havia de morrer, Jeoás, nessa época Jeoás era o rei de Israel. E ali ele foi procurar Eliseu, que estava no leito de morte. E ele estava doente, mas naquela época os profetas, os reis, quando procuravam os profetas, eram para receber direção de Deus. E aqui Jeoás estava diante de uma guerra, estava travada uma guerra de Israel. E aqui você vai entender. Então, estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. E disse ao rei de Israel, retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até consumir. Grava isso, até consumir. Fala para o irmão que está do seu lado, o desafio contra o seu inimigo tem que ir até consumir. Isso significa até o fim. Aqui Eliseu estava dizendo: atire as flechas até consumir. Versículo 18, e disse ainda: toma as flechas, e ele tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra, e ele feriu 3 vezes e cessou. Ele atirou 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. O que significa aqui nessa passagem? Jeoás, diante de uma guerra contra o seu reinado, ele estava sendo atacado contra os sírios, ele foi buscar uma saída, ele foi buscar uma direção, uma estratégia de guerra. E aí com o profeta Eliseu, ali no seu leito de morte, ele deu uma direção. Ele falou: pega o seu arco e a flecha e atira, abre a janela. Então eu queria falar de 7 pontos para você entender um cenário de quando você ouve uma direção, mas no meio do caminho você para.
Você de vez em quando faz um compartilhar com a sua liderança, você busca uma direção com o seu pastor, ou até mesmo Deus fala com você o que você deve fazer. Só que no meio da direção de Deus, você abre mão da direção. Você desiste de permanecer até o fim, e isso tem uma consequência. Então, o contexto aqui significa o quê? Existia um inimigo de Israel, estava vencendo Israel, e Eliseu estava morrendo, e o rei Joás entrou em desespero. Ele não sabia o que fazer, por isso que ele foi buscar direção com Eliseu. Então o rei Jeoás, ele estava sem rumo, ele era rei, mas não sabia o que fazer. Então de repente você é pai de família, você está aqui hoje, você é uma mulher, né, cheia do Espírito, mas você está diante de uma situação que você não sabe o que fazer. Deixa eu dizer algo aqui para você. A palavra de Deus, a direção do Senhor, ela vai trazer sobre você um refrigério e uma direção que você vai superar e vencer todos os seus desafios. Quantos creem nisso? Amém? Então, o primeiro, Eliseu falou, pega o seu arco e flecha. Então, o que significa isso? Irmãos, quando ele diz, pega o seu arco e a sua flecha, que naquela época era uma ferramenta, uma arma de guerrear, era o que Eliseu tinha, era o que Jeoás tinha. Então, muitas vezes, você tem uma arma nas suas mãos, é a fé, você tem a convicção da palavra, você tem o quê? A direção do Senhor. Só que aqui, muitas vezes a gente fala, não, eu vou pegar a arma que o Renato tem, a arma que o Márcio tem, a arma que o Adilson tem, e você esquece da arma que você tem, você esquece da unção que você tem, você anula aquilo que você possui, e você começa a acreditar que a arma dos outros é melhor do que a sua. Então Eliseu estava dizendo aqui para ele, pega o que você tem. Pega o que você tem nas mãos e usa contra o seu adversário, contra o seu inimigo. Então, irmãos, pare para analisar que você tem uma unção, que há um propósito de Deus sobre a sua vida e que você tem que crer e acreditar naquilo que o Senhor te constituiu. Posso ouvir um amém? Lá em Isaías capítulo 43, quando Deus fala com Jacó, ele fala, eu sou o teu Deus, não tema, eu chamo pelo teu nome. O Senhor conhece você, Ele sabe das suas limitações, Ele sabe até onde você pode ir, mas o que você não pode é menosprezar a unção que há sobre a sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado, não menospreze a unção que está sobre você. Então você precisa entender isso. Você tem um Deus que faz milagres. Você tem um Deus que pode resolver o seu problema. E você tem que usar as suas armas. O que você tem. Não se preocupe com o que o irmão tem do seu lado. Não se preocupe. Se preocupe com aquilo que Deus te constituiu. Se preocupe com aquilo que o Senhor te chamou. Amém? Segundo ponto. Pôs as mãos sobre as mãos do rei Jeoás. Então, o segundo ponto, quando Eliseu põe as mãos sobre a mão do rei, ele fala assim, ele está abençoando o rei, falando, usa o que você tem, eu estou contigo. Então, quando Jeoás recebe as mãos de Eliseu sobre a mão dele, ele estava sendo abençoado, e ele estava dizendo, eu estou com você. Você não está sozinho nessa luta, você não está sozinho nessa guerra, eu estou contigo. É a mesma coisa que o Senhor faz com você. Ele coloca as mãos sobre as suas mãos e Ele fala, eu estou com você. Eu não abro mão de estar com você, porque eu te constituí. Você é meu, então eu não vou abrir mão dessa guerra. Nós estamos juntos. Fala para o irmão que está do seu lado, o Senhor está com você. Então o fato de estar junto é mais ou menos o que a gente vê nos grupos do WhatsApp, né? Tamo junto, não é assim? Diante lá, você pede oração, lá no grupo, você pede uma ajuda e os irmãos vêm lá, tamo junto. Mas muitas vezes é uma mensagem em vão. Não menosprezando quem caminha com você. Não menosprezando o seu líder, não menosprezando a sua célula, mas exaltando aquele que te criou. O Senhor teu Deus está com você. Ele está com você na luta, na aflição, nas guerras, e Ele também está com você nas conquistas, Ele também está com você diante da sua alegria, diante daquilo que Ele tem para você, e você pode ter certeza, você é um homem, uma mulher muitíssimo abençoado, porque o Senhor tem grandes coisas para a sua vida. Amém? O terceiro,
quando Eliseu fala, abre a janela. O que significa quando você abre a janela da sua casa quando você acorda de manhã? Você quer saber o que tem lá fora? Se tem sol, se está chovendo, se está frio, se está calor, para você se preparar para sair. Então, quando Eliseu fala para Jeoás abrir a janela, é para você identificar quem é o seu inimigo. Ele falou, estou sendo atacado, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Então, peraí, pega o seu arco, igual ele falou no primeiro, ele pôs as mãos sobre ele e falou, eu estou com você, eu estou te abençoando, agora abre a janela. Você já está com o arco, você está com a flecha, eu já te abençoei, eu estou com você, agora abre a janela. Isso significa o quê? Para você saber quem é que você vai enfrentar lá fora. De repente você está desesperado e você foca numa pessoa que não tem nada a ver. Já viu aquela situação quando você manda um bom dia, um graça e paz para alguém, do outro lado a pessoa está revoltada com a vida. Bom dia o quê? Minha vida está um lixo. Que bom dia nada, o diabo está me seguindo aqui, você vem me dar bom dia. Aí naquele momento você olha, ele não é seu inimigo, mas agora ele se tornou seu inimigo, sim ou não? Ali você já falou, o meu inimigo agora. Eu ia brigar com fulano, mas primeiro eu vou matar esse aqui, depois eu vou atrás dos outros. Então muitas vezes você fala, você tem que identificar quem é o seu inimigo. Você tem que dar nome. Quando nós estamos no encontro, na hora do processo da libertação, nós damos nomes. Nós queremos saber quem é o cabeça, quem é que está ali, para dar uma ordem para ele nunca mais voltar para aquela vida. Porque o poder de Deus, quando você dá um nome, dá uma ordem, ele obedece, ele se rende, ele é um derrotado e ele vai embora. E ele não volta mais. Por quê? É a autoridade, é o poder que entrou. Então você tem que entender, quando Jeoás entendeu que tinha que abrir a janela e entender quem estava do outro lado, era uma direção do profeta para ele ganhar força naquilo que deveria ganhar força. Não para você perder tempo. Não sei se você já passou por isso, mas eu trabalho com vendas. E aí de repente eu tenho um contato para fazer em uma empresa multinacional. Você liga lá de repente, aí você não sabe exatamente o sobrenome da pessoa. Aí o cara cai na recepção. Você fala, quero falar com o Luiz. Mas tem o sobrenome? Tem o departamento? Não, não tem. É o Luiz da engenharia. Então vou te passar para a engenharia. Aí passou. É o Luiz, tem o sobrenome? Não. Aí você fica perdendo maior tempo sem saber cadê o Luiz. E aí você perde muito tempo, perde força. E você fala, nem vou ligar mais para esse cara. Então você precisa saber nome, endereço, telefone, e-mail, tudo certinho para você ter força, para você ter objetivo, para você ir direto ao ponto. Então, muitas vezes, você fica perdendo tempo numa luta sem saber quem é seu inimigo. Que luta, que peleja, você está lutando porque é muita coisa, é muita coisa. Eu não sei nem te dizer, não sei nem por onde começar. Então, essa luta nunca vai acabar. Você precisa saber quem é o seu inimigo, para você dar nome para ele, para você determinar que ele não pode ir contra você. Porque quem está com você é o Senhor dos Exércitos. Deus é poderoso e ele vai fazer você vencer todas as suas lutas. Quantos creem nisso? Diga amém. Quarto ponto, ele fala, olha para o Oriente. Quando fala Oriente, é uma direção onde você fala para de onde vêm os seus inimigos. Você precisa ter essa clareza. Então abrir a janela e quando ele fala olhar para o Oriente, é você ter uma noção exata de quem é o seu inimigo. Abraão, quando Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mandarei, chegando lá em Canaã, quando ele montou a tenda, Deus mandou ele sair da tenda, olhar para os céus e ver, ele seria pai de multidões. Então Deus mandou ele olhar para o Ocidente. O Ocidente fala de promessa, fala de paz, fala de direção, fala de frutificação. Só que o Oriente, ele fala exatamente do que você tem que lutar, quem são as pessoas que você tem que guerrear. Então, quando você entende isso, você está debaixo de uma direção para que você desfrute daquilo que Deus tem para você. Posso ouvir um amém? O quinto ponto, ele fala, atire. Quando Eliseu fala, abre a janela e atire. Então, significa o quê? Você dar o seu posicionamento, você se mexer. Ah, eu estou desempregado, eu não consigo arrumar um emprego. Você tem mandado currículo?
Você tem saído para procurar emprego? Você tem feito algo para conseguir essa vaga de emprego? Ou você recebeu uma palavra aqui no culto que Deus ia te dar o melhor emprego, que você vai trabalhar de segunda a sexta com o melhor recurso, e aí baseado nessa palavra você dorme até as 3 horas da tarde? Leva ele, Jesus, para o descanso. Então significa o quê? Aqui quando ele falou atire, avance, dê o primeiro passo, é você estar diante de uma direção que o Senhor está te dando. Então você não pode pegar e se acomodar diante de uma guerra. Fala para o irmão que está do seu lado, é uma guerra espiritual. A sua guerra não é contra esse abençoado, esse irmão maravilhoso que está do seu lado. A sua guerra é contra principado e potestade, a sua guerra não é contra a carne. Então você precisa entender que o que o Senhor tem para você é algo muito grande. Posso ouvir um amém? E aí o sexto, ele fala aqui, flecha da vitória. Toda a palavra de Deus, todo o conselho dos homens de Deus são para a sua vida. São flechas da vitória. Fala para o irmão que está do seu lado, existe uma flecha da vitória para você. Toda luta, toda peleja, ela tem uma vitória, ela tem uma saída. E essa saída está no Senhor. E por fim, ele fala aqui o sétimo, até o fim. O que ele falou lá, Eliseu? Deixa eu só voltar para você entender. No versículo 17. Abre a janela para o oriente, ele abriu, disse, mas Eliseu atira, e ele atirou. Prosseguiu, a flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até o quê? Os consumir. Disse ainda, toma as flechas, e ele tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, e ele feriu 3 vezes e cessou. Aqui ele não obedeceu a última direção. Ele foi até um determinado momento. Ele feriu 3 vezes a terra, e ali ele parou. Só que Eliseu falou que ele tinha que ir até consumir. E ali ele parou. E aqui entra o comparativo da palavra. Né? Agora é uma reta final para você entender. Eu trouxe um contexto para que você entenda que quando o Senhor nos dá uma palavra, quando o seu líder, o seu discipulador, ele direciona algo na sua vida, você tem que entender que é uma direção para o seu bem. Fala para o irmão que está do seu lado, direção para o seu bem. É uma direção para o seu bem, é uma direção para a sua vitória, é aquilo, porque existe algo atrelado com a palavra de Deus. Em nenhum momento no nosso meio nós damos direção pelo aquilo que nós achamos. Perdão da palavra, o que a gente acha não tem validade perante o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz tem um peso, porque é verdadeiro, é uma direção que vem do céu. E quando nós temos isso, nós só damos direção. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o que a palavra de Deus diz e estou transmitindo para que você possa ter a revelação que o Senhor vai te dar a vitória. Que o Senhor vai te constituir homem e mulher de Deus, onde você vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Quantos creem nisso? Diga amém. Então, Jeoás ali, ele, mediante uma direção, ele cessou em um determinado momento. E agora eu vou trazer para você um comparativo de quem não cessou, de alguém que teve a clareza, de alguém que venceu, de alguém que foi constituído mediante uma vitória, rei de Israel. É a história de Davi versus Golias. Eu estava hoje de manhã na Vila Mariana com o pastor Johnny, e ali foi algo poderoso que nós recebemos. E significa o quê? Que Golias simboliza um gigante espiritual. Ele simboliza o mundo, só que Davi, ele simboliza o gigante do Espírito Santo de Deus, alguém separado para vencer todas as tribulações, todas as coisas, porque o que Deus tem para você, irmãos, é muito maior do que você imagina. Deus te separou para caminhar nessa igreja, não é para você só ter uma condição de ser crente ou ser evangélico, não está atrelado isso, está atrelado que você é abençoado, que você é filho amado, que você vai viver as bênçãos do Senhor, que você vai conquistar coisas que você nem imagina. Por quê? Porque você está na presença, você está guardado, você está protegido. E quem luta por você? O Senhor dos exércitos. É Ele que vence todas as suas lutas. E você é filho amado, e você desfruta disso, e você vai viver o melhor de Deus. Aleluia!
Glória a Deus. Projeta para mim, 1 Samuel capítulo 17, eu vou pontuar alguns versículos porque a história é longa. Então do 37 eu vou mencionar alguns versículos, mas acompanhem comigo. E naquele momento, antes de ler, Golias, diante do exército, ele era esplendor. O que significa esplendor? Era alguém invencível, era alguém que era o holoforte. Quando todos chegavam, falavam, ixi, esse aí ninguém vence. Esse aí ninguém supera. Esse aí derrotou todo o exército. O exército estava acolhido, o exército de Saul. E naquele momento, eles não sabiam o que fazer, porque não tinha ninguém para enfrentar Golias. Não tinha ninguém para derrotar Golias. E ali aparece Davi. Foi entregar marmita lá na guerra para os seus irmãos. E ali naquele momento, ele só foi projetado diante daquilo que o Senhor chamou ele. Então, o versículo 37 diz: Disse mais Davi, ó Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. O que nós lemos lá em Isaías 43? Que Deus abençoou Jacó e ele falou, eu sou contigo. Está vendo o comparativo aqui da passagem? Daquilo que você traz para uma realidade agora? Então, Davi, ele não esqueceu das vitórias que ele teve. Lembra que eu mencionei aqui, quando eu estava lá no quarto isolado? E aí eu falei, eu estou com Covid, agora eu estou pensando em morrer, não vou cuidar do meu filho e tal. Mas aí eu comecei a lembrar daquilo que Deus tinha me dado. O Senhor tinha me dado, além do meu filho, Deus tinha me dado uma vida nova. Ele me transformou, Ele me libertou. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Em 1 minuto, 30 segundos, você consegue lembrar o que Deus já te deu aí? Você consegue equalizar o que Deus tem feito na sua vida? Mediante uma guerra, mediante uma tribulação, não anulando a sua guerra, não anulando o seu gigante. Quantos aqui já foram abençoados pelo Senhor? Quantos aqui já ganharam alguma coisa do Senhor? É só você olhar para aquilo que Deus tem feito na sua vida. É você não esquecer aquele que te constituiu. Então aqui Davi, ele lembra. Davi não esqueceu das vitórias anteriores que ele conquistou. Davi certamente pensou, se Deus me protegeu antes, por que não me protegeria agora? Se ele fez eu vencer o leão, se ele fez me livrar do urso, esse gigante aí não vai me parar. Porque ele lembrou aquilo que Deus tinha feito com ele. Então chega Davi, alguém que conhecia não o seu tamanho, mas o Deus que ele servia. Então por quê? Muitas vezes você olha o problema e aquele problema é maior do que você, com certeza. Mas o problema que você tem, eu tenho certeza que ele não é maior do Deus que você serve. Ele não pode parar aquele Deus que você serve. Os sonhos, os projetos de Deus, aquilo que ele tem para você, você pode ter certeza. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. Quantos creem nisso? Amém? Então, aí você vai começar a entender. Eu vou trazer os comparativos. Primeiro, Davi entendeu que se Deus guardou ele lá contra o urso, contra o leão, Deus vai guardar ele contra esse filisteu. Então, o segundo, o primeiro ainda. Então, se nós entendemos que esse gigante, esse desafio, ele não é maior do que o nosso Deus, então você vai com convicção, a vitória já é minha, esse gigante não vai me parar, o que o Senhor tem para mim é muito maior do que esse gigante, então você começa a enxergar quem é o seu gigante. Lembra da janela? Você precisa saber quem é que está do outro lado, mas você também tem que entender que quem está indo com você não é você com o seu tamanho físico, mas é o Senhor dos exércitos, amém? O segundo, versículo 40, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras. Vou trazer aqui só o comparativo. Lá em 2 Reis 17 ele diz, abre a janela para o oriente e disse, mas atira, e ele atirou. Espera aí, aqui. No versículo 15 ele fala, então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas, e tomou um arco e flechas. Então, aqui fala que Davi, diante da guerra, ele pegou 5 pedras. E Eliseu falou para ele ferir quantas vezes a terra?
5 vezes. Então é um comparativo para você entender o que aconteceu ali na vida de Jeoás e o que aconteceu ali na vida de Davi. Então, dando continuidade aqui, no segundo ponto, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro e a pôs sobre o alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando na sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então aqui é o segundo ponto. Ele sabia que ele iria, no nome do Senhor dos Exércitos, derrotar aquele gigante. Então, lá atrás, você lembra que Eliseu pediu para ele pegar o arco e a flecha. Aqui Davi pegou a sua funda e 5 pedras. E ali ele foi em direção. Ali ele já fala de saber quem é o adversário, saber quem é que está do outro lado, identificar quem é o seu gigante. Ele já abriu a janela e já sabe que ali é Golias, o seu adversário. Então, você só precisa entender o comparativo da palavra. Que lá atrás houve uma direção do Senhor e houve o quê? Uma frustração. Ele parou no meio de uma direção. Aqui você já sabe o final da história, mas você vai entender o porquê que nós precisamos ir até o fim. Tem mais 15 minutos. Vou correr para encerrar, para que você daqui a pouco ore e você entenda que lutar até o fim é o que Davi fez. É o que Davi fez diante de uma direção que o Senhor estava com ele. Então, Davi fez isso. A vitória será com o que você tem e o que você é. Davi pegou as armas que ele tinha e ele foi. Se você pegar aqui, antes, nessa mesma passagem, quando falou que Saul o abençoou, o que Saul fez quando falou para ele vencer o gigante? Deu o que para Davi? Sua armadura. Falou, pega a minha armadura, pega isso, pega aquilo, põe. Davi conseguiu andar com tudo aquilo? Davi falou, não, isso não serve não. Ele não precisou usar a armadura de Saul para vencer o filisteu, Golias. Ele foi com o que ele tinha. Então muitas vezes você fala, não, tem que pegar a Bíblia do irmão que é de estudo. Não precisa, o que você tem já é o poder de Deus. O que você tem já é a palavra do Senhor. Você não precisa pensar ou querer algo de alguém. Você já tem aquilo que Deus te constituiu. Você já tem as ferramentas necessárias para você vencer o seu gigante. Fala para o irmão que está do seu lado, o que você tem é necessário para você vencer o gigante. Amém? Então, o terceiro ponto, Davi pegou a funda, 5 pedras e se posicionou. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, contra ti, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, e quem tens afrontado. Então, quando Golias falava para o exército de Saul, ele falava, vocês não podem comigo. Se vocês virem, eu vou arrancar a cabeça de vocês. Se vocês virem, eu vou destruir vocês. Então, só o fato do discurso de Golias, o exército já parou. O exército paralisou. O exército não avançou. Pelo fato do tamanho do gigante e pelo fato da maneira como ele pronunciava. Já Davi não. Pegou a funda, pegou ali as 5 pedras e ele já foi para cima. E ali ele falou, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, convicto para ele ouvir a voz dele. Quando Golias ouviu isso, ele quis diminuir Davi. Mas Davi deu ouvido? Davi não deu ouvido porque ele sabia quem ele era. Ele tinha identidade, ele lembrou do leão que ele venceu, ele lembrou do urso que ele matou. Ele falou, esse gigante, ele não vai parar porque eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele tinha convicção que a vitória era certa. Lá atrás existia o quê? Uma direção que ele tinha flechas da vitória. E aqui Golias estava diante de um pequenino, de um pequeno homem, mas não estava atrelado ao tamanho físico, estava atrelado ao Deus que ele servia. Você só precisa entender isso, não é o seu tamanho, a força do seu braço, o dinheiro que você tem, o dinheiro que você não tem, a dívida que você não tem, a casa que você tem, não está atrelada a isso, está atrelada a quem você serve, está atrelada àquele que te deu tudo. Então quando você tem essa clareza, você pode ter certeza, nada vai te parar. Fala para o irmão que está do seu lado, nada vai te parar, meu irmão. Aleluia.
Você tem a bênção de Deus. O Senhor está contigo. O Senhor te separou. Irmãos, mediante a pandemia, o Senhor tem mostrado para nós como igreja que nós podemos vencer, que nós podemos superar, que nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem. Os jovens agora têm um desafio de levar esses jovens para o encontro. Os adultos também têm. Nós temos um desafio de batizar 3.000 vidas para o Senhor. Não está atrelado àquilo que nós estamos fazendo, está atrelado a quem está indo com a gente. Quando a gente tem convicção disso, quando fala 3.000 vidas, aí não vai chegar nem 100. É a convicção, você está com uma direção que você vai parar no meio do caminho. Agora quando você tem 3.000 vidas, não vai ser 3, vai ser 4, vai ser 5. Porque é o Senhor que vai dar essas vidas. Então nós estamos atrelados a isso, nós estamos firmados na palavra. Nós sabemos, os desafios eles existem, mas também a vitória é nossa, porque o Senhor está conosco. Amém? Quarto ponto, versículo 46 e 47. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, mesmo as aves do céu e as bestas feras dessa terra. E toda a terra saberá que Deus de Israel, saberá toda esta multidão o que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Então, o alvo é que o diabo quer te diminuir. O que o diabo quer fazer numa guerra espiritual é dizer que você não pode. A intenção do diabo, mediante uma guerra espiritual, é trazer para você uma convicção que você tem, mas você perde. Que convicção é essa? A fé no Senhor. Então, você diante das guerras, diante dos seus desafios, o diabo ele vai querer mentir, ele vai querer te intimidar, ele vai querer parar a sua convicção de caminhada na fé. Você não está vendo o Senhor Jesus, mas você tem clareza e revelação e fé que Ele habita dentro de você, sim ou não? É o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. E com essa convicção é onde você tem a clareza que as suas vitórias, as suas necessidades, elas vão ser vencidas porque o Senhor está contigo. Posso ouvir um amém? O alvo do diabo não sou eu. Existe algo maior em jogo, há uma guerra espiritual. Eu faço parte, mas não sou o centro. O centro é Jesus Cristo. O diabo se levanta contra Cristo. Veja, Deus poderá destruir o diabo com um sopro, mas Deus escolheu aqueles que são mais fracos do que o diabo para vencê-lo. Deus faz isso para glorificá-lo. Então, todas as vezes que nós somos usados na célula, que você é usado no encontro, lá no corredor, para revelar alguma coisa na vida de uma pessoa, é só você mostrando que você está envergonhando o diabo, que você está vendo a transformação da vida de uma pessoa através da sua vida, através da sua boca, através daquilo que você está declarando. Então você pode ter certeza, irmão, você tem uma unção de abençoar. Você, todas as vezes que você chega perto de alguma pessoa, o ambiente muda. Aquela pessoa ela é abençoada, ela é acolhida. Por quê? Porque você tem a unção. Nós somos uma igreja de vencedores. O Senhor nos chamou para vencer. Então lembre de algo. Todas as vezes, irmãos, que você estiver diante de uma situação, lembre-se, essa situação ela vai passar. O Senhor não tem deserto para você para a vida toda. Ele tem um deserto passageiro. Para que nessa passagem no deserto você cresça. O crescimento é dolorido. O crescimento ele não vem de mão beijada. O crescimento tem que pagar o preço. O crescimento você tem que buscar o Senhor. O crescimento tem o quê? Uma entrega sua. Você não está aqui à toa, às 15 horas num domingo. Você está aqui porque você quer desfrutar daquilo que Deus tem para você. Você está aqui porque você está buscando um consentimento de vida para se tornar uma pessoa melhor. Eu não consigo transformar você. E nem quero. Isso está atrelado ao poder de Deus. O poder de Deus pode transformar pessoas. Vira por irmão que está do seu lado. O poder de Deus, Ele te transformou. Aí fala agora para ele, por isso que você é uma bênção. Então nós somos uma igreja separada para viver as promessas do Senhor. E aí eu entro agora no versículo 49 e na sexta e na quinta, no quinto exemplo, e a gente já vai encerrar. Eu queria chamar os irmãos do louvor aqui para a gente ir para a reta final e a gente encerrar. Falar igual o pastor, para você pensar que está acabando.
Os irmãos do louvor podem subir aqui, por favor. Então, a quinta coisa, sucedeu que, dispondo-se do filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correndo ao encontro do filisteu. Aí eu vou trazer um comparativo aqui. No quinto ponto, que nós falamos lá no quinto ponto, quando nós mencionamos sobre o rei Jeoás, ele fala o quê? Que ele tinha que dar um passo, que ele tinha que atirar no quinto ponto. E aqui, no quinto ponto, trazendo para luta contra Davi versus Golias, o que ele fez aqui no versículo 46? Sucedeu que, dispondo-se do filisteu a encontrar-se com Davi, Davi, se apressou, deixando as suas fileiras e correu de encontro a Golias. O que aconteceu? Ele falou, a vitória é minha. Eu estou com a funda, com as 5 pedras, e agora eu vou vencer esse gigante. O que ele fez? Ele foi andando contra o gigante? Ele foi correndo, irmão. O homem era um gigante, Golias. Ele intimidava todo o exército de Saul. Mas quando Davi tinha convicção que ele estava indo em nome do Senhor dos Exércitos, ele falou, não vou perder tempo não. Eu vou correndo para derrotar esse gigante. E ali Davi correu em direção ao gigante, e todos sabem da cena, do que aconteceu. Davi colocou a pedra na funda, correndo, chegou e lançou. O que aconteceu com essa única pedra? Acertou aonde? A testa do gigante Golias. O gigante Golias, ele estava todo com uma armadura. Só existia um local onde estava aberto, que era exatamente na testa. Então, para você entender que Davi foi certeiro, ele teria mais quantas pedras ali se ele errasse? Mais 4. Ele estava convicto, eu vou até o fim. Eu tenho aqui, eu estou atirando uma, e se eu errar eu tenho mais 4. Mas não precisou nem usar as outras 4. Porque quando ele acertou a testa do Golias, o que aconteceu? Golias caiu por terra. Aqui no 6º ponto, no versículo 49, projeta para mim. 1 Samuel, capítulo 17, 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe-se na testa, e ele caiu com o rosto em... Esse gigante, ele caiu para trás? Ele caiu para frente. Ele se rendeu ao Senhor dos Exércitos. Ele reconheceu que Davi era autoridade ali naquele lugar. Ele entendeu que Davi estava vindo no nome do Senhor dos Exércitos. Por isso que ele foi derrotado, porque ele reconheceu a autoridade que tinha na vida de Davi. Eu quero dizer para você, quando o diabo olhar para você, quando o diabo parar e olhar para você, ele não vai reconhecer quem é você, mas ele vai enxergar o Senhor dos Exércitos. Ele vai ver o tamanho do Deus que você serve. Você é um adorador, você é separado, você é filho amado, você foi constituído por Ele. Por isso que você vive essa vida abençoada que você tem. Irmãos, Deus está nos levando para um final de ano, está projetando 2021 que você nem imagina. Deus vai te colocar em coisas tão grandes. A nossa igreja, ela vai crescer de uma forma tão grande, porque quando o diabo olhar para o nosso meio, ele vai falar, eu já perdi, porque eles estão avançando, eles são o Senhor dos Exércitos. Eu tenho certeza, irmãos, nós hoje estamos indo ao rumo a 700 membros, mas 2021 nós seremos 1.400. Os jovens estão avançando. Ano que vem nós teremos multiplicação da rede de jovens. Por quê? Somos radicais livres. Somos apaixonados pelo Senhor, não temos medo, não temos receio, nós temos uma identidade, a identidade é o Senhor. Você tem que ter clareza disso, você não tem que ter medo dos gigantes, você não tem que ter medo de nada, você tem que ter convicção, esse gigante ele existe, essa dívida ele existe, tem um problema no meu casamento, eu sei que ele existe, mas ele vai cair por terra, ele não vai permanecer, eu vou superar, eu vou ter êxito, eu vou vencer tudo isso. Então isso chama-se propósito, isso chama experiências com o Senhor. Davi teve uma experiência com o Senhor, e quando Golias foi atingido na testa, ele poderia dizer que a vitória estava dada, sim ou não? Naquele momento que o gigante caiu, poderia dizer que estava ganho? Sim, o gigante caiu. O
que a palavra de Deus diz? Davi pegou e foi embora? Espera aí. Eu vou acabar de uma vez por todas com esse gigante. O que acontece muitas vezes? Casamento, briga. Vamos orar para a gente fazer as pazes. Vamos orar. Então orou. Fez as pazes, bola para frente. Daqui a pouco o mesmo problema de novo. Vamos orar. Tem que orar, né? De novo a gente está brigando aqui no casamento. Orou. Passou 3 meses, briga de novo. Não acaba nunca esse problema dentro do casamento. Vamos orar, vamos jejuar agora. Orar e jejuar. Orou, jejuou, fez as pazes, está ali, vivendo beijo e abraço. Daqui um tempo, o mesmo problema de novo. Isso acontece no nosso meio. O gigante, você derruba ele. Você dá as costas e a vida segue. Daqui a pouco o gigante se levanta de novo. O que Deus tem para você é você pôr um ponto final nesse gigante. É você superar. Saiu das dívidas. Eu dizimei, ofertei, Deus prosperou. Saí, paguei todas as dívidas. Estou prosperando. Daqui a pouco uma dívida maior do que a outra. Meu Deus. Vou jejuar. Beleza, paguei todas as contas aqui. Lá na frente. Mais uma dívida maior ainda. Penhorando casa, penhorando carro, penhorando tudo. A dívida aumentou. Você fala, meu Deus do céu. O que eu vou fazer para vencer isso? Vou orar, vou jejuar, vou de novo. Tem coisas na sua vida que gigantes, você precisa pôr um ponto final. Pode surgir outro problema, mas aquele não mais. Você vê alguma vez na passagem da Bíblia falando de novo de Golias? Não fala, porque ele foi eliminado. 6º ponto, para a gente avançar. Desculpa, 7º ponto. Projeta para mim o versículo 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Davi só tinha uma funda e 5 pedras. Versículo 51. Pelo que correu Davi, e lançando-lhe sobre o filisteu, ele subiu em cima do gigante, pôs os 2 pés sobre o peito do gigante, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, e o que fez o exército de Golias? Todos fugiram, porque eles reconheceram que ali naquele momento, o rei deles, o senhor deles, tinha perdido a guerra, tinha arrancado a sua cabeça, e ali estava por fim a história de Golias. Projeta o versículo 51. 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho, saíram até Gate, até Ecrom. Significa o quê? Acabou o reinado de Golias. E o que aconteceu com Davi naquele momento? Os irmãos, se você parar para analisar na Bíblia, fala que Davi se tornou rei, sim ou não? Mas na Bíblia ele se tornou rei quando? Um pouco mais para frente, depois que Saul foi morto, depois que Saul morreu, ele foi constituído rei de Israel. Só que Davi se tornou rei naquele dia, porque Saul não tinha condições de vencer aquele gigante. Ele falou, pega a minha espada, pega a minha armadura, pega tudo, pega isso, eu te abençoo, vai, Deus é contigo. Ali naquele momento, Saul estava abrindo mão do reinado dele e falando, vai porque você vai ser rei, vai porque você vai vencer esse gigante, Deus está contigo. Então, irmão, quando você vence uma luta, quando você vence um câncer, quando você vence Covid, quando você vence as dívidas, quando você vence alguma coisa, as pessoas começam a olhar para você e começam a ver esse Deus que você serve. Eles começam a ver em você a unção, a bênção, a prosperidade te seguindo. A palavra de Deus diz que bênçãos e misericórdias te seguirão por toda a sua vida. Então eu quero declarar hoje que o gigante que você está enfrentando, que a situação que você está enfrentando, você não simplesmente vai vencer ele, você simplesmente não vai derrotar ele, porque
Porque além de derrotar, você vai arrancar a cabeça dele. E você vai dizer: eu sou o filho amado. O Senhor me constituiu. O Senhor me ergueu. O Senhor me separou. E porque o Senhor me separou, eu quero declarar sobre você nessa noite: você vai derrotar os seus gigantes a partir de hoje. E você não vai só derrotar ele e vai seguir a sua vida. Você vai derrotar os gigantes. Você vai arrancar a cabeça dele. E você vai mostrar: o gigante aqui, ó, ele está derrotado. Porque através do poder do Senhor dos Exércitos, eu venci os meus desafios. Eu venci, eu venci, eu venci. Você vai vencer, você vai vencer. Oh, aleluia, aleluia. Queria te convidar a você ficar de pé. O que você vai fazer agora? Você vai olhar para esse gigante que você está enfrentando. É uma enfermidade? Você vai olhar para o exame agora. Você tem lá na sua casa. Mas aqui, nesse lugar, você vai começar a dar uma ordem. É uma dívida no banco impagável. Você vai começar a olhar para essa dívida e vai falar: eu sei quem vai pagar. Eu errei lá atrás. Quero pôr na conta de Deus não. Mas eu sei que o Senhor vai me dar a condição de pagar. E eu vou prosperar e nunca mais vou dever. É a condição de você, anos aqui no nosso meio da igreja, e não avança, não sai. Ah, eu quero ser anjo, mas não quero mais. Ah, eu quero ser líder, mas não quero mais. Ah, eu quero abrir a porta da minha casa, mas vão destruir a minha casa. Deixa eu dizer algo para você. Quando Deus te der uma direção, quando Deus mostrar para você onde você tem que ir, vai até o fim. Vai até o... Não fica com medo, não. Muitas vezes você recebe uma direção, mas você fala: e se der errado? E se der errado? E se eu quebrar? E se eu perder o dinheiro que eu estou investindo? Deixa eu dizer algo para você. Quem é que está te dando a direção? Você acha que Deus vai te colocar num ninho de fogo? Numa enrascada? Não. Esse Deus que a gente serve, Ele vai te mostrar um caminho que você vai vencer. Vai ter o gigante, vai ter problema, mas você fala: o Senhor está comigo. Ele me constituiu, Ele me remiu. E eu vou vencer. Você vai lutar até o fim. O que é lutar até o fim? Não é só o gigante cair na sua frente. Não é só ele se ajoelhar, não. Você vai lá, vai pegar a espada, vai desembanhar, vai arrancar a cabeça dele e vai mostrar: eu venci esse gigante. Conforme a palavra de Deus nunca mais mencionou sobre Golias. A partir de hoje, os seus problemas, o seu gigante, ele nunca mais vai te incomodar. Porque hoje você vai pôr um ponto final nisso. Quantos creem nisso? Amém? Então eu queria que agora você fechasse seus olhos. Os irmãos vão começar a louvar aqui. Mas o louvor não tem a ver com o seu gigante. O louvor não tem a ver com a sua situação. O que tem a ver agora é a sua situação com o Senhor. Coloca diante de Deus o seu gigante. Comece a colocar diante de Deus. Comece a colocar diante de Deus as suas dificuldades. Se é uma situação no seu casamento, coloque o seu casamento diante de Deus. Se é uma situação na sua empresa, coloque essa situação na sua empresa. Pede sabedoria. Comece a guerrear aí. Comece a falar: diabo, Satanás, dívida. Comece a orar. Ore ao Senhor. Dê nome para esse gigante. Dê nome. Veja quem é seu inimigo. Veja quem é seu inimigo. Eu sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Sei que não estou. Sei que não estou
estou sozinho nesta guerra. Ele luta por mim. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Comece a marchar pra cima do seu gigante aí. Você não vai recuar não. Comece a marchar pra cima dele. Você não vai recuar mais não. Ato de fé. Comece a declarar. Você não vai recuar. O Senhor está com você. Sozinho nessa guerra, Ele luta por mim. Sei que não estou. Ele está com você aí. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Eu sei que não estou sozinho, não. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Declara, igreja. Declara, igreja. Declare. O Senhor está contigo. Ele luta com você essa guerra. Sei que não estou. O Senhor vai vencer com você. Declare. Não recuarei, Mais. nada Você não temerei. teme. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Declare. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, nada temerei. Comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Não recuarei, Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Pode dizer aleluia? Amém. Você não vai recuar, você não vai parar, você vai vencer os seus gigantes e você vai desfrutar da vitória do Senhor sobre a sua vida. Amém? Abra suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa toda a nossa igreja e declaro que eles vão viver os melhores dias da vida deles, desfrutando das bênçãos, das vitórias, porque o Senhor é com eles. Eu abençoo a nossa igreja, em nome de Jesus. Vai na paz, Deus abençoe a todos. Ele luta por mim. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Eu sei que não estou sozinho. Sei que não estou sozinho nessa guerra. Ele luta por mim. Ele luta por mim.
comigo está